Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Pedro Coelho. Estou aqui basicamente não para ensinar, mas para trocar uma ideia. Se você tem interesse e se prepara para concurso público, vai ser muito bem-vindo. E, independentemente de concurso público, se você é daqueles que, como eu, é amante e tem muito interesse em aprender cada vez mais dentro especificamente da seara criminal, também será muito bem-vindo. E nesses vídeos inaugurais eu estou tentando trabalhar ou trazer aqui para conversar um pouco sobre a atualização jurisprudencial, a atualização do posicionamento dos tribunais superiores sobre temas sensíveis na seara justamente criminal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês fundamentalmente sobre um caso especificamente analisado pelo Supremo Tribunal Federal e divulgado no informativo 882 da referida Corte, um julgado, uma ordem de habeas corpus lá do meu estado de Pernambuco, registrado sobre o número 129.284. O que é que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Pedro, analisou nessa situação, nessa específica ordem de habeas corpus? Basicamente, pessoal, o pedido ou o caso fático envolvia fundamentalmente o delito de sonegação fiscal, crime esse desenhado, tipificado no artigo 1º da Lei 8137 de 90, por muitos de nós chamada Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. E basicamente o potencial autor ou o paciente da ordem de habeas corpus estava sendo acusado, a imputação narrava que ele teria sonegado valores na ordem de 4 milhões. E a defesa levou ao Supremo Tribunal Federal dois sensíveis argumentos que foram apreciados pela Suprema Corte. E o mais interessante aqui, eu vou tentar narrar de maneira sucinta e objetiva nesse vídeo, mas sem descuidar dos detalhes, é que um dos argumentos basicamente envolve questões atreladas à seara processual e o outro à seara material. Bacana? Vamos tentar organizar a nossa análise basicamente iniciando sobre o caso ou a vertente processual. Qual era a grande argumentação, Pedro, da defesa nesse pedido que chegou ao Supremo Tribunal Federal? Pessoal, na imputação, na acusação do Ministério Público, havia a seguinte ideia. Como eu havia dito, ou como eu já disse, a imputação envolvia uma sonegação fiscal na ordem ou no valor de 4 milhões aproximadamente. Contudo, o juiz, na hora de sentenciar, ele, além de endossar a posição da acusação e confirmar o pleito da denúncia no sentido de condenação em face do delito de sonegação fiscal, ele foi além. Ele colocou ou ele fez incidir na fase de dosimetria da pena a causa especial de aumento prevista na mesma Lei 8137, especificamente lá no artigo 12, inciso 1º, que diz que o juiz poderá ou deverá haver a incidência da causa especial de aumento de pena na ordem de 1/3 à metade ou até a metade, quando, Pedro? Quando houver, em face especificamente da sonegação, já que era o caso, um grave dano à sociedade, ou melhor dizendo, um grave dano à coletividade. Agora, qual é o grande problema na questão processual? É que na acusação, tanto na denúncia como em sede de alegações finais, em momento algum, o órgão de acusação, o Ministério Público, ele solicitou expressamente essa incidência da causa de diminuição, razão pela qual a defesa colocou ao Supremo, aqui há uma violação clara ao contraditório e à ampla defesa. Por que isso, Pedro? Porque teria havido, segundo mais uma vez a defesa, violação ao princípio da congruência ou o princípio ou regra da correlação entre a acusação e sentença. O Supremo Tribunal Federal agasalhou esse entendimento? Não. E isso não é inédito, tá, pessoal?
Esse julgado que agora a gente analisa, recente de outubro, né, de 2017, ele foi da lavra da segunda turma. Mas em 2014, por exemplo, no julgamento do HC 120.584 lá de São Paulo, a primeira turma também havia afastado a alegação semelhante. E isso por quê? Porque estaríamos aqui, segundo o STF, diante de uma manifestação clara e evidente da ideia consubstanciada lá no artigo 383 do Código de Processo Penal, da emendatio libelli. Sendo bastante objetivo, o que é que o Supremo quis dizer e por que não houve a violação do princípio da congruência. Disse o STF o seguinte, olha, se da inicial acusatória, se das peças do órgão de acusação, no caso o Ministério Público, for possível extrair da narrativa fática uma eventual incidência daquilo que o legislador trata como causa de aumento de pena, não há dúvida alguma que é possível, não obstante inexistir previsão na acusação formalizada, na denúncia, na peça de alegações finais, é possível, é legítimo que o juiz, quando dá a dosimetria da pena, faça incidir essa causa de aumento. Agora a questão é, na narrativa fática é possível, ou no caso específico, era possível extrair a incidência da causa de aumento de pena? O Supremo Tribunal Federal, corroborando com o entendimento lá do juízo de base, entendeu positivamente. Afinal, uma sonegação do montante de 4 milhões é sim passível de gerar um grave dano à coletividade, razão pela qual não houve violação ao princípio da correlação da acusação e defesa ou postulado da congruência. Muito cuidado aqui com o artigo 383, que trata da emendatio libelli, para a gente não se confundir com um outro instituto também atrelado ao princípio da correlação de acusação e defesa, qual seja a mutatio libelli do 384. Se você tiver interesse em que eu explique ou desenvolva mais essa ideia muito importante para a sua preparação, comenta aqui embaixo no vídeo e dá essa sugestão até de outros temas, mas também me diz se esse é um tema que te interessa. Mas está faltando uma coisa, está faltando abordar o ponto da questão material. Lembra? Eram 2 argumentos da defesa. E qual era o argumento material da defesa? Era justamente dizendo que não seria possível qualificar a sonegação de 4 milhões como grave dano à coletividade. E por que isso, Pedro? Segundo a defesa, tomando como parâmetro a portaria 320 de 2008 da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 4 milhões não denotariam grave dano. E o que é que diz essa portaria lá de 2008, portaria 320? Basicamente, ela trabalha com alguns patamares e, dentre eles, que os grandes devedores seriam basicamente aqueles, dentre várias opções, mas no que nos interessa, aqueles cujas dívidas fiscais suplantassem o patamar de 10 milhões, valor bem inferior ao narrado no caso em tela em textilha. E o que é que o STF falou? Olha, essa portaria que define ou traça os parâmetros dos grandes devedores, ela funciona na esfera fiscal e na esfera de gestão da Procuradoria, para definir estratégias e procedimentos mais céleres e de ordem de prioridade lá na busca ou na atuação deles, sem o condão de incidir para fins penais. Presta muita atenção. Apesar desse débito de 4 milhões não caracterizar o sonegador como grande devedor para fins da PGFN, é sem dúvida alguma suficiente para se amoldar ao artigo 12, inciso 1º da Lei 8137 de 90, razão pela qual materialmente está efetivada a adequação típica e justificada nesse sentido a incidência da causa especial de aumento de pena. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, mas sobretudo entendido a celeuma, e me ajuda. Se você gostou, curte aí embaixo e sobretudo deixa seu recado, deixa seu comentário e a gente aos poucos vai evoluindo nessa troca de ideias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.